precatórios 2022 que não conseguiram ser pagos, sejam eles precatórios comuns, sejam prioritários, sejam precatórios alimentares. O que vai acontecer? O que a Constituição Federal diz sobre esses precatórios que ficaram para trás em 2022? E para que não reste nenhuma dúvida, eu vou ler para vocês parágrafo 2º do artigo 107 da Constituição Federal. Ele é bem curtinho e eu vou ler só o essencial e depois eu vou explicar para vocês por meio de exemplos como é que vai funcionar os pagamentos dos precatórios 2022 que não receberam nada, que receberam um pouco, como é que vai ficar. O parágrafo 2º do artigo 107 da Constituição Federal diz que os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste artigo terão prioridade para o pagamento em exercícios seguintes, observadas a ordem cronológica e disposto no parágrafo 8º deste artigo. O parágrafo 2º do artigo 107 da Constituição Federal diz que os precatórios que não forem pagos neste ano terão prioridades no ano seguinte. No entanto, ele destaca que, observada a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Pela leitura básica do artigo, como a gente acabou de fazer, percebe-se que os precatórios irão respeitar as ordens cronológicas de pagamento. Ordem cronológica de entrada na lista para pagamento de cada TRF ou de cada TJ. Então, vai respeitar primeiro a ordem cronológica de expedição desses precatórios. Nós estamos falando de precatórios do exercício de 2022. Aqueles precatórios que foram expedidos de 2 de julho de 2020 a 1 de julho de 2021. Então, são desses precatórios que nós estamos falando. Eles entraram na listagem de pagamento com previsão para 2022 e por conta dos percalços ocorridos até agora não conseguiram receber os seus valores. E por conta disso, a Constituição, no seu artigo 107, parágrafo 2º, prevê a prioridade no recebimento desses precatórios, observando 2 critérios. Primeiro, a ordem de expedição desses precatórios. Segundo, respeitadas os critérios do parágrafo 8º do artigo 107A, que prevê a ordem de recebimento. Bem, primeiro vão ser pagas as RPVs, depois serem pagas aqueles precatórios que tenham prioridade. Quais são as ordens de prioridade? Pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoa com alguma doença grave ou pessoa com deficiência. Depois, os precatórios alimentares até 180 salários mínimos. E em quarto lugar, os precatórios comuns. Então, mesmo tendo prioridade, os precatórios com ordem de pagamento para receber em 2022 que não conseguiram receber nenhum valor, eles serão pagos respeitando esses 2 critérios. Então, vamos dar um exemplo para ficar bem claro essa visão dos precatórios que não receberam em 2022. Então, supondo que você tenha um precatório alimentar e você só tenha conseguido receber nesse ano de 2022 180 salários mínimos. O que vai acontecer? Você vai voltar para a ordem cronológica que você estava e receber na ordem cronológica dos precatórios alimentares. Agora, se você tem um precatório alimentar e não recebeu nada, você vai receber logo na sequência, depois que os precatórios prioritários de 2022 forem pagos. Então, vai sempre respeitar a ordem cronológica e a ordem de prioridade. Bem, se o seu precatório é comum, primeiro vai pagar os precatórios prioritários de 2022, certo? Os precatórios prioritários que ficaram para trás de 2022. Então, pagou os prioritários que não tinham recebido nada, pagou os alimentares que não tinham recebido nada em 2022, sobrou dinheiro, vai começar a pagar os precatórios comuns que ficaram de 2022. Conta pra mim, você tem precatórios nessas condições? Você deixou de receber em 2022, está para receber em 2023? Como é que ficou? O seu é prioritário? É alimentar? Você recebeu integral? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, deixe seu like.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque a gente está começando aí uma maratona de precatórios. E se você quer saber mais sobre o assunto, acompanhe a gente aqui no canal. Deixa nos seus comentários o que você tem de dúvida, que a gente vai tentar sanar as suas dúvidas e resolver o seu problema da melhor forma possível e com a maior presteza possível. Gente, eu agradeço muito por vocês ficarem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!